A paz do Senhor, meus irmãos, meus ouvintes. Demorei muito de vir fazer meus vídeos, não por doença nem por nada, é porque eu moro em um bairro, em Salvador, que é chegado às festas do carnaval, e aqui tem tudo. Então tem ensaio da timbalada, tem ensaio de muitos grupos aqui, é baticum. De noite a gente não pode falar nada da Bíblia, porque é muitas coisas, né? E a gente tem que respeitar todo mundo, porque é o que Deus nos ensina, é respeitar uns aos outros e amar uns aos outros. Então por isso que eu estou demorando, porque nesse período assim, é muita zoada aqui, mas tudo bem. Mas eu aí aproveitei esse horáriozinho aqui, eu disse, eu vou aproveitar que está tudo em silêncio, e vou fazer o meu vídeo agora à tarde. Eu gosto de fazer à noite, porque todo mundo está chegando do trabalho, mas mesmo assim as pessoas vão ver, porque Deus é bom o tempo todo. E uma boa tarde para todos. E aqui eu quero falar um pouco sobre governo. Não querendo falar sobre o nosso governo nem nada, porque nós estamos no final dos tempos, Jesus está voltando, e tudo que está acontecendo agora é relato bíblico, é profecias. E aí, o que a gente tem que fazer é obedecer a Deus e orar pelas autoridades, porque o próprio Deus diz que as autoridades é construída por Deus, constituída por Deus. E Ele manda que nós oramos pelas autoridades e respeitamos elas. Então, que seja vereador, presidente, governo, prefeito, nós temos que respeitar e orar por todos, porque Deus sabe todas as coisas, só Ele vê todas as coisas e só Ele sabe o que pode fazer, nós não sabemos nada. Então eu quero falar aqui um pouco sobre Daniel, onde está escrito Daniel 6, é Daniel 6, de 1 a 28, que vai falar sobre quem foi Daniel para Deus, porque Daniel, a Bíblia diz que ele foi um homem excelente, ele tinha excelência dentro dele, dado por Deus. Ele era excelente aos olhos de Deus. E os próprios, muitos governos, como Nabucodonosor, como o rei Dário e outros que ele participava da corte, então sabia que Daniel realmente era respeitado por Deus. Eles adoravam a deuses falsos, mas respeitavam o Deus de Daniel. Então aqui eu quero falar sobre o que Daniel às vezes passou na mão dos presidentes. Aqui está dizendo que Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir, quando Dário ele foi rei, então ele constituiu no reino dele 120 presidentes. Olha, né? 120 presidentes. E que tivesse sobre tudo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Aos quais estes presidentes dessa corte, para que o rei não sofresse dano algum. Por isso que tinha esse monte de pessoas, de reis, de presidente, de governador, de príncipe, que era para poder não acontecer dano nenhum ao rei. Eles estavam ali para cobrir ao rei. Mas acontece que Daniel era uma pessoa tão excelente para Deus, ele é uma pessoa escolhida por Deus, e ele entrou nessa corte porque eles foram colhidos, né? A cidade deles foi saqueada, e uns morreram e outros vieram para esses reinados, trazidos pelo rei Nabucodonosor. Então acontece que Daniel, como ele era separado de tudo, ele não participava das comidas do rei, nem dos vinhos do rei, ele não participava de nada disso, era um homem diferente, era um homem separado. Ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E a Bíblia diz que ele orava de manhã,
E às 3 horas da tarde, ele, na hora nona, que era 3 horas da tarde, ele orava ao Deus Todo-Poderoso. E isso colocou inveja sobre aqueles presidentes, sobre os governadores, sobre todos os príncipes, sobre todos eles. E inventaram a fazer um decreto. E foram ao rei, porque eles queriam descobrir porque Daniel era separado e era diferente. E eles queriam saber algo da parte, queriam descobrir alguma coisa que era para destruir Daniel. E hoje a gente vê, os certos e os errados. Que os errados sempre quer destruir os certos. Mas tudo depende de Deus, nós dependemos dele. E aí Daniel, sempre na dele, só orando ao Senhor e fazendo tudo aquilo que era correto aos olhos dele. Porque Deus, o que Deus mandava Daniel fazer, Daniel fazia. E Dário, o rei Dário, gostava muito, muito de Daniel, como Nabucodonosor também gostava de Daniel e confiava em Daniel. E aí eles ficaram com inveja de Daniel e eles queriam descobrir algo terrível, né, em Daniel, que era para poder fazer algo, para destruir Daniel. Eles aí inventaram a perseguir Daniel, para ver o que acontecia. Eles perseguiram até quando eles encontraram a falha, não de Daniel, né? Mas eles acham que era uma falha. Eles encontraram Daniel ajoelhado, com as mãos levadas para cima, na janela, olhando para o céu, orando ao Deus de Daniel, que é o nosso Deus, Jeová, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus. Eles aí foram, imediatamente fizeram um decreto, né? Que se alguma pessoa orasse a outro Deus que não fosse o Deus dos reis, eles abriam um decreto que era aquela pessoa tinha que ser morto, jogado na cova dos leões. E fizeram isso, foi ao rei, e contou ao rei tudo isso, que o rei devia fazer esse secreto, mas não disseram que era Daniel. E aí aconteceu que eles aí deram, o rei assinou aquele decreto e ficou que qualquer que orasse a outros deuses ia ser jogado na cova dos leões, não ao Deus. E aí foram lá e disseram ao rei que Daniel, eles encontraram Daniel orando, né, ao Deus de Daniel. E o rei ficou angustiado porque ele não queria que acontecesse nada a Daniel. Mas palavra de rei não volta atrás. Ele assinou o decreto, então ele tinha agora que deixar acontecer. Aí ele deu a ordem para pegar Daniel e jogar na cova dos leões, mas ele ficou tão perturbado, ficou tão desacreditado naquilo, que ele passou a noite toda sem dormir, em jejum. Não comeu, não falou com ninguém, nem recebeu visita, e ficou ali somente clamando ao rei de Daniel. E disse ao rei, disse, se teu Deus é um Deus, como você diz que é, ele vai lhe livrar, Daniel, daí. E aí Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas o que é que Deus faz? Eu falo para você hoje. Se você é fiel ao Deus de Daniel, que é o nosso Deus hoje, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que deu seu único filho para morrer por mim e por você. Ele levou naquela cruz do Calvário ali, quantas chicotadas, ele levou cuspe no rosto, ele foi espancado, ele foi cortado, ele foi carregado aquela cruz pesada, não a cruz, mas os nossos pecados ele carregou naquela cruz. O pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas na face da terra, todos pecadores, Jesus levou ali. Jesus sofreu tanto naquela cruz por levar os nossos pecados, que na hora que ele estava sendo pregado na cruz, passando por aquele sacrifício, aquela humilhação, por mim e por você, ele como rei, ele como filho do Deus Todo-Poderoso, ele desceu do seu trono celestial, deixou tudo do bom e do melhor lá junto com seu pai, para vir para a terra, nascer como homem,
e sofrer como homem. Não como pecou, que ele não era pecador, mas ele levou nossos pecados. Foi tanto pecado que ele carregou naquela cruz, que na hora dele suspirar para morrer, para ir ao encontro do Pai, ele procurou o Pai e ele não encontrou na hora do sofrimento dele. Aí ele disse: Eli, Eli, onde estás, que não está me ouvindo? Mas sabe por que o pai dele deu as costas para ele, virou para não ver a morte e o sofrimento do filho, porque ele olhou assim e viu que o filho carregava naquela cruz tanto pecado, mas tanto pecado nosso, que o pai virou as costas para seu filho. Não porque ele não quis ver o filho, é porque ele não aguentou ver o sofrimento do filho carregando nossos pecados. Então eu lhe digo hoje, agora, corra para Jesus, volta para Jesus, você que está fora dos caminhos. Deus é o teu abençoador, não larga o teu abençoador. Porque tu queres bênção, então não larga o abençoador. Continue fazendo o que Daniel fez. E por Daniel ser aquele homem excelente, aquele homem que fazia tudo que agradava o coração de Deus, Deus colocou o anjo a descer na cova dos leões e fechou a boca dos leões. E os leões, em vez de ficar querendo devorar Daniel, deitaram tudo e ficaram ali aos pés de Daniel, tudo de boca fechada, tudo calado. Esse que é o Deus que nós adoramos. Esse que é o Deus que nós queremos ser salvos por Ele. Esse é o Deus que promete vida eterna para todos nós, pelo sacrifício de seu Filho. Volta para Jesus. Ouve esse vídeo e corra enquanto há tempo. Porque o tempo está se esgotando, não deixe a porta fechar. Porque se a porta fechar, você vai bater e ele vai dizer: não te conheço. Então antes volta para ele que está te conhecendo agora, ele que está te enxergando agora, ele que está levando essa palavra para qualquer um de vocês. E eu quero deixar essa palavra que Daniel foi salvo, porque Dário de manhã quando acordou, ele foi direto naquele lugar e chamou: Daniel, filho do Deus Altíssimo, você está vivo? E Daniel gritou: sim, Senhor. Deus mandou o anjo fechar a boca dos leões, ele mandou tirar Daniel. E depois ele pegou todos aqueles homens, presidente, governador e toda a família, porque quando Deus, ele tira do teu caminho aqueles que te prejudicam, ele não deixa rastro de ninguém, ele tira todos que te prejudicou. Então a gente não deve bulir nos ungidos de Deus, porque aquele que bole, que toca nos ungidos de Deus, é tocado por Deus e é destruído por Ele. Então eu te digo, meu querido e minha querida, se você estiver me ouvindo, volta enquanto há tempo, enquanto a porta não fecha, para que Deus faça com você como fez com Daniel, como fez com Sedraque, Mesaque e Abednego. Ele cuidou deles três na fornalha de fogo. E Nabucodonosor viu o poder de Deus ali naquele momento, porque ele olhou para a fornalha e em vez de ver os três, viu 4. Porque Deus enviou o anjo para não deixar que o fogo tocasse neles. Então, minha querida e meu querido, você, por algum motivo, você saiu da presença de Deus, por alguém que lhe feriu, que lhe maltratou, esqueça, perdoe e vá atrás do rei, corra atrás do rei, corra atrás daquele que vai te dar vida eterna, aquele que levou os seus pecados na cruz. É esse recado que eu quero deixar para todos vocês. Leiam essa passagem que está escrito em Daniel 6, de 1 a 28. Grave bem.
Daniel 6, de 1 a 28. E você vai ver tudo certinho, como eu estou falando aqui, o que Deus fez na vida de Daniel e pode fazer na sua também. Corra enquanto está tempo. Um abraço e um beijo. Olhe, passe esse vídeo para toda a sua família, seus amigos, não esqueça. Não esqueça, eu preciso muito que você passe esse vídeo para outras pessoas, viu? Obrigado.